Como não perder as estribeiras no final do ano? Nós estamos no final do ano. E o final do ano, culturalmente, é época de engorda, não é verdade? Então, você vai ver que existem algumas pessoas que alteram os hábitos, sejam hábitos alimentares, sejam hábitos da forma de pensar, sejam vários hábitos. A pessoa muda hábitos com facilidade. Mas existem outras pessoas que encaram a mudança como se fosse uma cruz a carregar, especialmente a mudança dos hábitos alimentares, a mudança do que comer, especialmente a mudança dos horários de comer, quantas vezes comer no dia, a mudança no hábito de separar o emocional do físico, de perceber essa diferença. Então, tem algumas pessoas que veem isso como um grande sacrifício. E tem outras pessoas que fazem isso com facilidade. Às vezes nem questiona muito. Ah, tá, é isso, aquilo, aquele outro. E vai, e ela começa a ter resultados, porque nem questionar. Ela está num grau de confiança tão grande dentro de si mesma e no vínculo que a gente criou, que ela não questiona muito e ela vai embora e ela atinge o resultado. Então, qual é a diferença dessas pessoas que estão tendo resultado e das pessoas que não estão tendo resultado? Veja, existem 3 fatores que são fundamentais em qualquer mudança que a gente vai fazer. Anota aí, pega lápis e papel. 3 fatores fundamentais em qualquer mudança que a gente vai fazer. E nessa mudança, para aprender a ser magro, para estar emagrecendo e continuar a emagrecer, 3 fatores são fundamentais. O primeiro fator é a motivação. É preciso que você tenha uma forte razão que o mova em direção àquela mudança. O desejo de ser magro não é o suficiente. É preciso querer. E o que quer dizer isso? O desejo, ele não tem força o suficiente para fazer você se comprometer e pagar o preço. Você deseja, mas você não quer pagar o preço. Você gostaria que aquilo viesse de bandeja. Da mesma forma que você deseja ganhar na loto, mas você não vai lá jogar. Entendeu? A motivação, ela é vertical. O desejo, ele é horizontal. Por exemplo, assim, as pessoas têm um desejo de se sentirem seguras na vida, então ela aumenta, ela expande nesse lado. Então ela acredita que se ela tiver a pessoa que cresce, então assim, para ela se sentir segura, ela precisa de ter uma casa. Então ela precisa de ter dinheiro no banco. Ela precisa da segurança física, então ela tem um desejo de emagrecer porque ela quer ser admirada pelas pessoas. Ela tem um desejo de emagrecer porque ela acha que ela vai se sentir mais segura, porque ela é uma empresária e ela tem que ir num determinado evento, ou ela tem que fazer uma viagem, ou ela tem que dar uma palestra. Então, ela é uma pessoa que tem um desejo de ser magra, um desejo de ter uma casa, um desejo. Então, ela está crescendo nesse nível aqui, tá? Quando você tem uma motivação real, você quer se expandir no vertical.
Você já entendeu que cada um de nós tem uma lição para aprender nessa vida, ou várias delas, e que essa lição a ser aprendida leva você ao autoconhecimento e em direção ao ser inteiro que você é. Você evolui em todos os sentidos. Porque o que é que o ser humano está fazendo aqui? Se não evoluir. O ser humano está evoluindo. A motivação geralmente é algo externo. Acho que vem de fora. Fico em dúvida se isso é bom. A motivação é algo que vem de dentro. E é isso que eu estou explicando, Janaína. Se você é uma pessoa que tem um desejo de ser bem-sucedida, de ser uma ótima professora, de ganhar bastante dinheiro, de ter uma casa linda, de viajar para o mundo inteiro, essas coisas materiais, você está motivada na horizontal. Aqui, você está motivada na horizontal. Você quer segurança, você quer ser reconhecida, você quer saber que você pode parar de trabalhar, que você tem o seu 1 milhão guardado no banco, percebe? Você sabe que no seu ambiente profissional as pessoas te respeitam, te reconhecem. Então, a sua motivação, ela é horizontal. Isso a gente chama de desejo. E você pode se motivar recebendo modelos de fora, se comparando, se sentindo motivada. Ai, se ele conseguiu, eu consigo também. Mas a motivação primeira é aquela que vem dos níveis superiores do seu ser. Então, eu utilizei a doença da obesidade como um caminho para a evolução espiritual. Para eu me lembrar quem eu sou, para eu reconhecer o meu propósito nessa vida, para eu perceber, por exemplo, que eu posso até admirar alguém extremamente inteligente, um Shakespeare, um Einstein, e que eu posso repetir as frases maravilhosas do Shakespeare, do Einstein. E é legal que isso aconteça, mas quando eu vou evoluindo e me automotivando na vertical, eu vou experimentando a realização, a autorrealização. É diferente do reconhecimento das outras pessoas. Eu me realizo, eu me harmonizo com o meu ser espiritual. Eu existo no físico com forma e no espírito sem forma. Seria o encontro com o sentido da experiência da vida? Sim, sim. E é uma espécie de um impulso que leva você. Você não precisa que o outro te motive. Você por si mesma se motiva a descobrir o seu propósito e a usar aquilo que tem no momento como fator de crescimento, de aprendizagem e de evolução. Então, você usa, por exemplo, a obesidade como caminho para você compreender uma série de coisas da sua vida, aprender a meditar, Quando terminar esse curso, você estará num corpo magro, mas desperta. O que significa isso? Que você não é mais uma pessoa que fica procurando experiências repetidas. Por exemplo, o gordinho que vive na compulsão, ele gosta, por exemplo, de torta de chocolate.
E aí, toda vez que ele vai comer aquela torta de chocolate, ele quer se lembrar da primeira vez que ele comeu aquela torta de chocolate, que ele sentiu aquele prazer. E isso fica vazio, isso fica furado, porque cada torta de chocolate que ele for comer, se ele estiver desperto, se ele estiver num estado meditativo, é única aquela experiência. Percebe? Cada vez que você vai se alimentar, aquela experiência é única. Nunca você se alimentou naquele momento, daquele jeito e daquela forma. E você vai ter uma experiência pura em relação àquilo, né? Então, o desejo de ser magro precisa evoluir para o querer ser magro. Só assim você estará realmente motivado e comprometido com essa mudança. Porque quantas vezes você desejou coisas em sua vida e não chegou a realizar? Pensa nisso agora. Então, o desejo nem sempre requer uma atitude efetiva, mas o querer sim. O querer exige ação, exige atitude. E quando você está motivado a atingir um objetivo e você quer realmente, você se compromete com aquilo de corpo e alma. Você não fica só envolvido com aquilo. A motivação é como se fosse uma pressão forte dentro de você que te impulsiona a tomar as providências, a agir em direção àquilo que você quer. Quando eu falo para vocês assim, é importante fazer os exercícios de meditação, é importante fazer as práticas de visualização. Repitam, façam sempre, pelo menos, não precisa fazer todos os exercícios no mesmo dia, mas pelo menos faça um exercício no dia. Ou então pega aquele que você sentiu mais dificuldade e daí você vai repetindo aquele até que você vai ficando craque e aquilo vai sendo parte de você mesmo e você incorpora aquilo e de repente você já está identificada com aquela magra que tem em você. É esse o objetivo, entendeu? Então, por que eu falo? Façam essas práticas, porque a prática que você vai fazendo, digamos que você faz a prática de imaginar-se no corpo magra e sentar no seu escritório magra e caminhar na praia magra e fazer tudo magra, você vai criando uma pressão forte dentro de você que te impulsiona a ter mais consciência em relação a você mesma, em relação à sua alimentação, em relação a separar o físico do emocional. Você percebe por que a prática da meditação é tão importante? Isso tudo é bastante profundo. Eu não consigo ainda sentir esse querer ser magra inteiramente. Estou muito encantada com o processo de autoconhecimento e me questiono quanto ao desejo de ser magra. Continua com isso, respeita. Eu sinto que você, aliás, você é a campeã do número de aulas assistidas, sabia? Você que ganha de todo mundo. Então eu sinto o seu comprometimento. E a dúvida, o questionamento, o contato com o desconhecido, Jaque, dentro de você, é que realmente te leva ao autoconhecimento, né? Então talvez você vai questionar o que eu achava que eu queria ser na verdade. Antes de eu ter, quando eu comprei esse curso, o que era ser magro para mim naquela hora lá, né? E agora, o que está sendo, tá?
Então, a motivação, ela harmoniza todas as nossas partes. E como é que a gente consegue essa harmonização, né? É através da meditação, tá? Então, por exemplo, assim, imagine que tem uma moça que ela tem um desejo de emagrecer. E aí, num domingo à noite, ela vai com o namorado num restaurante que é o preferido dos dois. E naquela noite ela se despede da vida de gordinha e ela se farta de comer e ela faz um festival de sobremesas e come todas as sobremesas do restaurante, porque afinal de contas ela está se despedindo da vida de gorda, porque na segunda-feira ela vai começar um regime. E aí, quando chega na segunda-feira de manhã, ela come só um pouquinho. Ela come uma bolachinha cream cracker, ela come um pedacinho de ricota, um cafezinho sem açúcar. E aí ela se sente virtuosa. Aí ela se sentiu o máximo e foi trabalhar. Mais ou menos umas 11 horas da manhã, chega uma colega de trabalho e lembra para ela que hoje é aniversário, segunda-feira é aniversário da amiga, melhor amiga dela. Meu Deus do céu, como que ela não vai dar os parabéns para a amiga? Claro que ela vai ter que ir dar os parabéns para a amiga. E aí, na festa, depois dos parabéns, a amiga serve, corta a torta de chocolate e o primeiro pedaço é dela. E ela fala, ai, pelo amor de Deus, não, eu não vou comer, porque hoje é o meu primeiro dia de regime. E aí a amiga fala, nossa, mas você vai fazer essa desfeita justo para mim, que sou tão sua amiga, mas come, é só um pedacinho, é só hoje, depois você vai começar seu regime sem problema nenhum. E aí ela come aquele pedaço de torta, e aí já entra um conflito dentro dela com aquela parte que tinha um desejo de ser magra e aquela outra parte que se rendeu à torta de chocolate. E aí a coisa vai acontecendo. E aí essa moça começa a perceber que dentro dela tem mais de uma natureza. Tem uma natureza que tem um desejo de ser magro e tem uma natureza que não resiste a uma torta, que não resiste às palavras da amiga. E aí ela entra naquele conflito, aí começa a acontecer uma terceira natureza, que é aquela parte dentro dela que fica vendo aquela briga, e briga daqui, briga de lá, mas eu vou fazer regime, mas eu não vou fazer regime, mas o que eu vou fazer? E agora eu tô no aniversário da minha amiga, e eu não tinha como não ir vir no aniversário da minha amiga, e aquela coisa. E ainda no final a amiga pega um pedaço de torta de chocolate, fala, olha, eu sei que você gosta muito da torta de chocolate, leva a torta de chocolate para casa. E ela leva a torta de chocolate para casa. Então, o que aconteceu? Existe uma série de naturezas dentro de nós. E vocês vão identificando, né, que para harmonizar essas naturezas é preciso utilizar a ferramenta da meditação. Das práticas. A parte teórica que leva você a uma compreensão é maravilhosa, é ótima. Eu adoro aprender, eu adoro ensinar, mas a verdadeira inteligência, o verdadeiro mestre, ele está dentro de você. À medida que você vai percebendo que cada momento que você faz é único, é novo. E aí você vai se conectando com esse seu espírito, essa parte que está encarnada nesse veículo físico. E vai harmonizando. E aquela parte
que manda na outra e que entra em conflito, isso aos poucos, isso devagarinho vai se dissolvendo dentro de você. Então, se você pode se automotivar, se você pode dizer, não, eu quero entender o meu propósito através do meu corpo, através dessa experiência que eu estou vivendo, aí você já começa a avaliar como que você vai chegar lá. E esse é o segundo fator. Sabe qual é o segundo fator? É o planejamento. Lembra que eu falei que a motivação, ela cria uma espécie de um impulso dentro de você na direção daquilo que você quer? Isso é o planejamento. E é interessante, no nosso caso, aqui no Desperte o Magro em Você, observar os critérios que você adotava ao se alimentar e os critérios que você está adotando agora quando você vai se alimentar. Veja, quando você vai se alimentar, no que você pensa? Você pensa na satisfação e no prazer? Ou você pensa na sua meta, no seu objetivo? Ou você pensa na sua saúde e no seu bem-estar, então você vai avaliar a qualidade daqueles nutrientes que você está comendo. Ou você pensa em tudo isso, né? Porque é importante que você comece a planejar. Quando você se motiva a se realizar através do seu corpo físico. Mas se você continua resistente a esse planejamento, a adotar novos critérios, é como se você tivesse ainda numa escravidão, numa dependência. Por exemplo, se você acha que o único jeito de relaxar é tomando um calmante, se você acha que é o único jeito para você soltar as suas tensões, você vai ficar dependente do calmante para poder se acalmar. Se você acha que a bebida é a única forma que existe para você se soltar em todas as situações sociais, você vai ter que beber e vai ficar viciado. Se você acreditar que você só vai criar um vínculo com a sua família se você estiver comendo junto com elas fora do seu horário, no horário que elas estão, que a sua família estão acostumados a comer e você não consegue abrir mão disso, é sinal que você ainda está numa escravidão dos seus próprios hábitos. Que você ainda está carregando isso como se fosse uma cruz para carregar. Entendeu? Então, o que está acontecendo? Você não se coloca num planejamento para buscar novas soluções. Você não se dá chance de escolher. Porque você acredita que só tem um caminho para você resolver aquele impasse. Para você honrar aquilo lá que você precisa. Compreende? Então, existem muitos critérios. Outra dúvida, no planejamento da alimentação, vale organizar uma dieta nutricional com base nas 1001 receitas que já sabemos? No planejamento da alimentação, vale organizar uma dieta nutricional com base nas 1001 receitas? Estão sendo as suas receitas. Qual é o critério, na verdade, dessa escolha? É para continuar honrando as receitas que você tem? Ou você está preocupado com a qualidade dos nutrientes que você está comendo? Ou você está
o critério é o prazer que a comida das receitas te traz? Qual é o critério? Isso que você precisa ver. Ah, o meu critério é tirar esses quilos que estão sobrando aqui em mim. Por exemplo, se você me perguntar quais são os meus critérios hoje, eu digo para você assim, durante a semana que eu tenho bastante trabalho, etc e tal, eu gosto muito de arroz com feijão, essa comida de todo dia, essa coisa simples, o legume, a verdura, essas coisas, a carne, essas coisas assim, arroz com feijão, pão com manteiga, café com leite, essas coisas, isso assim, no balanceamento dos nutrientes, fazer escolhas magras, elementos dos 3 grupos, evitando alguns calóricos, etc, etc. Eu acho bárbaro, entendeu? Eu acho bárbaro. É muito legal você fazer isso daí. Não tem nada de errado, né? Eu também. Por exemplo, durante a semana eu prefiro muito mais comer salada de fruta do que comer doce. Entende? E as frutas são muito doces, né? Então, e daí no final de semana, aí eu costumo beber, não é que eu fico borracha, mas eu tomo uma cerveja preta que eu adoro, eu tomo um vinho, eu tomo uma coisa que eu gosto, eu como doce. Esses dias foi meu aniversário, eu tenho uma receita que um chefe brasileiro que trabalhava para a princesa Diane, ele deu uma vez naquele jornal Hoje, há muitos anos atrás, uma receita de uma torta de nozes com ameixa preta que ela gostava, e aqui em casa ninguém gosta do tal do doce porque ele praticamente não tem doce, sabe? E eu amo a tal da torta, e eu fiz a torta, e tá certo que faz uma semana que eu fiz aniversário. Ontem eu comi o último pedaço, eu fiz uma torta não muito grande porque era só pra mim. Eu sinto falta desse cuidado, mas tenho receio de ficar presa a antigas dietas. Entendi. Pois é. Eu não sei se é legal você planejar, mas você perguntar para a sua barriga o que ela está com vontade de comer. Ao invés de você planejar uma semana inteira, ao invés de você planejar um mês inteiro, entendeu? Comece a perguntar isso para você. Por exemplo, quando tá bem frio e eu pergunto para minha barriga o que ela tá com vontade de comer de tarde, ela geralmente tem vontade de comer sopa de feijão, ela tem vontade de comer sopa de legume, de mandioquinha, aquela mandioquinha amarela. E quando tá calorzão, eu não tenho vontade de tomar sopa. Então eu acho que você precisa perguntar para a sua barriga, né? O que eu quero comer? Mais ou menos durante a semana, você sabe as carnes que você costuma fazer, as misturas que você costuma fazer. E aí eu acho que você precisa... Na verdade, você está focada em ter uma dieta mais magra. É isso? Ok. Então busca. Mas deixa um monte de opções. E aí você fala, dessas 5 coisas que tem aqui, o que eu quero hoje? Tá? Não entra realmente na rigidez. Eu acho que você tá certa. Tá? Falando ainda nos critérios de escolhas, a escolha é o terceiro fator que te leva. O primeiro é a motivação, o segundo é o planejamento e o terceiro são os critérios, as suas escolhas. Então, você está escolhendo no nosso programa aqui do Despertar o Magro em Você, eu já dei uma série de critérios para você e você deveria adotá-los, porque esses critérios, eles estão mais próximos daquilo que é o natural do ser humano. Veja, qual é o grande critério nosso? Anota.
Qual é a nossa grande escolha? Comer como uma pessoa magra. Esse é o nosso grande critério. E dentro desse grande critério, a gente pode perguntar assim: quando comer? Quando? Ah, quando eu estiver com fome física. E vocês já sabem o que é fome física? Porque é aprender a reconhecer os sinais do corpo. Um mau hálito, um ronco na barriga, um fundo, uma dorzinha de cabeça, né? Então, quando comer? Ah, quando eu tiver com fome física. Esse é outro critério. Como comer? É outro critério. Vocês sabem como comer? Também já aprendemos. Mastigando devagar, liquefazendo a comida, imaginando que tem uma câmera da TV Globo das 8 da noite filmando. Então você come com aquela elegância, com aquela beleza, arruma a mesa bonitinho para você. A Fábia fala assim para mim: ai, você fala muito bonitinho, tudo inho, inho, inho. Para com isso, menina. Mas é verdade, você arruma, você come com elegância. Então, quando? Fome física. Como? Devagar, liquefazendo. E por que eu vou comer? Esse é o outro critério. Ah, eu vou nutrir o meu corpo físico. E ele precisa de um nutriente de qualidade, claro, né? Por que eu vou comer? Para nutrir o meu corpo físico. E para quê? Esse é outro critério. Para quê? Para sentir prazer. Mas eu não preciso colocar na comida todo o prazer da minha vida. Não, é o prazer daquela comida. Porque às vezes a pessoa, o gordinho, ele exagera tanto, tanto, tanto. Uma vez eu ouvi uma pessoa gordinha dizer: nossa, mas eu não tenho prazer em mais nada na minha vida a não ser comer. Então o que ela estava fazendo? Ela estava colocando só na comida o prazer da vida. E isso daí é uma ilusão grande. Porque você tem prazer de tomar um banho gostoso, você tem prazer de uma noite gostosa, bem dormida, você tem prazer de assistir um filme, de ler um livro, de aprender alguma coisa, de trabalhar. Ontem eu passei arrumando o armário do meu banheiro, adorei fazer aquilo e era domingo, né? Depois que eu já tinha meditado, falei, agora eu vou arrumar lá para distrair um pouco. Então, os critérios. O mais importante deles, comer como um magro. Quando comer? Quando eu tiver com fome física. Como comer? Devagar, mastigando, liquefazendo o sólido. Por que comer? Para nutrir o meu corpo físico. Para que comer? Para sentir prazer. Assim como eu posso sentir prazer quando eu vou tomar banho, quando eu vou dormir, quando eu vou fazer um monte de outras coisas. E quando eu vou comer também. Eu como para quê? Para sentir prazer. Quanto comer? Esse é um outro critério. Vocês lembram quanto que vocês podem comer? Até o ponto de saciedade, que dura entre 15 a 18 minutos. Marca no relógio. Quanto que eu como, hein? Como é que eu vou saber a quantidade? Ah, assim. E o que comer? É um outro critério. Eu preciso comer o energético, o regulador e o construtor junto. E tem mais um critério que eu quero dar para vocês. Para ter certeza de ser fome fisiológica de verdade,
você vai fazer 2 perguntinhas para você mesma. E esse é um outro critério bacana de final de ano. Você vai perguntar assim: qual foi o horário da minha última refeição? E a outra pergunta é: será que já está na hora de comer novamente? Então, é o critério de você ter os horários estabelecidos para a refeição. Assim, fica muito mais difícil você comer fora de hora. Compreende isso? E às vezes você pode estar pensando assim: puxa vida, mas eu acho que a Rita está pedindo para eu ser rígida nesse momento comigo mesmo, né? Porque o final do ano parece que é um momento assim de soltar, especialmente essa coisa da comida, né? Come o dia inteiro, a noite inteira, é uma coisa de doido, né? Mas não é que eu tô sugerindo que vocês entrem na rigidez. Eu tô sugerindo que vocês não se percam nesse caos dessa libido alimentícia, dessa coisa que faz as pessoas se perderem, não só na comida, mas muitas vezes na bebida, e depois fica falando um monte de bobagem, um monte de besteira. Geralmente dá uma confusão danada essa história de Natal, né? Então eu vou te dar também agora alguns critérios para você driblar a sua fome emocional. Quando você identificar que está sentindo fome e que esta fome está muito longe de ser uma fome física, procure fazer alguma coisa para você se distrair. Ou você vai fazer palavra cruzada, ou você vai ver um livro, ou você vai assistir um filme, vai telefonar para alguém, vai para a internet. E aí você já se planejou para fazer isso, entendeu? Porque pode ser que aconteça? Sim. Esses são os critérios que eu tô te dando, entendeu? Eu acho que quando você vai planejar o que comer, você planeja um grupo de construtores, um grupo de reguladores e um grupo de energéticos. E aí, na hora, você faz as combinações que você quiser fazer. Entendeu? Então, eu disse, quando você identificar uma fome, mas você sabe que aquilo é fome emocional, que é fome psicológica, você já se planeja e do mesmo jeito que antes você levava comida na bolsa, dessa vez você leva um livro, você leva uma palavra cruzada, você entra no Facebook e aí você explica para você, olha, tudo bem, só que agora você não está com fome física e eu não vou te dar comida, tá? Agora, se der muita vontade de comer um doce no meio de uma fome emocional, ou se te der vontade de comer alguma coisa e você sabe que aquilo é uma fome emocional, se permita comer um pedaço. Mas deguste, saboreie o alimento. Por exemplo, vou te dar uma dica. Experimente deixar aquilo que você colocou na boca derreter na sua boca sem você mastigar, mesmo que seja um pedaço de uma coxinha. Você deixa o que for na sua boca e você vira para lá e você vira para cá e você vai perceber que aquela comida ela vai durar muito mais na sua boca e vai trazer para você a sensação de prazer. Percebe? Então, quando você estiver numa fome emocional, você não precisa comer o bolo inteiro, o pedaço do doce inteiro, o prato inteiro de comida, porque você sabe que você não está com fome. Não, você põe aquele bocadinho e você não mastiga, você sente para cá,
sente pra lá, até que aquilo vá derretendo. Então, essa é a dica que eu tô te dando para que você use isso como critério. Se em algum momento você for surpreendida com uma big de uma fome emocional e que você, quando vê, já tá com aquilo pronto para você comer, tá bom? A outra coisa para esse final de ano é você praticar muita atividade física, porque ajuda a diminuir a fome emocional. Porque a atividade física, seja ela nadando, como você quiser fazer, ela libera serotonina e ela diminui o estresse e ela ajuda a controlar essa fome emocional. Lembra que eu contei daquela moça que tinha, na verdade, várias naturezas, várias partes dentro dela brigando entre si? Então, na verdade, o estresse que ela produz não é uma coisa que vem de fora. O estresse que ela produz é essa briga entre essas partes dela mesma. Por quê? Porque uma parte tem um tipo de expectativa e a outra parte tem outro tipo de expectativa. Uma parte tem uma expectativa de que não vai comer fora de hora, que vai cuidar da alimentação, que vai comer como magro, etc e tal. Essa é a expectativa que ela tem. E a outra parte dela, a expectativa dela é não perder nada que seja gostoso, é ficar procurando aquele prazer, comendo muita torta e não perdendo nenhuma oportunidade, porque ela vai morrer. É como se fossem duas pessoas dentro de uma só. E aí vocês também podem me perguntar, mas quando bate a fome emocional, é possível eu conter essa fome sem comer? O que vocês acham? Quando bate a fome emocional, é possível eu conter essa fome sem comer? Com certeza você pode conter a fome emocional nessas alturas do campeonato e nesse pedaço do curso que a gente está. E aí você fala assim, gente, mas então como é que eu vou fazer? Você vai viver a emoção ao invés de você descontar na comida. Você está com fome emocional, você não está com fome nutricional, você não está com fome fisiológica. Mas é importante que você diga para você mesmo, não adianta nada eu comer agora com fome emocional, porque eu não vou resolver o problema das minhas emoções. A comida, ela resolve o problema do meu corpo físico, mas a comida não tem o poder de resolver as minhas questões emocionais. Ela pode até me aliviar momentaneamente, mas ela não tem esse poder. Então, por que é que eu vou dar essa comida para mim? E outra coisa que eu quero pedir para vocês, outra dica também para esse final de ano, geralmente sempre rola um estresse em Natal, Ano Novo, Amigo Oculto, essas festas todas, sempre rola um estresse. Então, se você estiver sentado com os parentes, amigos, etc., e por algum motivo você se sentir desconfortável ou você sentir um certo grau de irritação, ao invés de você buscar a comida, levante, vá para o banheiro, dê uma caminhadinha. Essa é uma outra forma de você já entrar para o Natal, para o Ano Novo, para as festas de final de ano, com esse tipo de planejamento. E sair daquele ambiente naquela hora vai te dar uma sensação de alívio, de relaxamento. Combinado? Porque isso é muito corriqueiro de acontecer. Alguém faz um comentário desagradável e aí você fica com aquilo ali e tem que engolir aquilo ali. Nada como comida para ajudar você a engolir, concorda comigo? Então
Então eu vou pedir, peça para sair um minutinho ao banheiro, aí você vai ao banheiro, respira bastante, você se senta de uma maneira com o períneo bem aberto e você respira de boca aberta bastante vezes e você deixa sentir aquela irritação, deixa sentir aquele desconforto, toma contato com todo aquele emocional, porque nessas ocasiões, gente, sempre tem alguém que vai estragar a festa, sempre tem alguém que enche o saco, sempre tem alguma coisa que não sai, que desanda. É assim, funciona desse jeito, não tem outro jeito da gente se reunir e acreditar que vai sair exatamente na maior felicidade, na maior alegria, na maior descontração, etc. e tal. Principalmente porque nessas épocas a gente reúne as pessoas da família de sangue e muitas vezes essas pessoas da família de sangue não são as pessoas da nossa família de luz, da nossa família de alma. E aí tem curto-circuito. Então você já precisa adotar esse critério e estar nesse planejamento antes de você ir para a festa, seja ela qual for. Tá bom? E aí, quando você se perceber com o emocional, como é que eu posso dizer, com algum tipo de sentimento desconfortável, ou você se sente extremamente ansiosa, ou você se sente magoada porque alguém falou alguma coisa, ou você sente aquela solidão no Natal ou no Ano Novo por causa disso, daquilo, daquele outro. Eu pessoalmente, gente, tenho lembranças muito doloridas nos meus natais de quando eu era criança. Eu sou de uma família que minha mãe tinha muitos irmãos, tinha 9 irmãos. E já foi uma família muito sofrida porque eles ficaram sem pai e mãe muito jovens. A minha mãe ficou sem pai, tinha 12 anos e ficou sem mãe, acho que tinha 19, 20. E teve que trabalhar, e enfim, né? E depois, quando eu nasci, a cada ano tinha um dos tios ou uma das tias com câncer ou com problema do coração. Então, várias vezes a minha mãe passava a noite de Natal no hospital com algum tio, às vezes algum tio estava passando uma semana e estava doentinho na minha casa, a gente não podia celebrar, não podia ficar feliz. Então, eu não tenho, assim, muita coisa legal nessa época, não, porque a gente recebe culturalmente uma enxurrada, né? O Papai Noel e não sei o que lá, e todo mundo fica contente, alegre, feliz. E não acabava a tia, de tanto que morria tia e morria tio, né? Cada tio durava 3 anos doente, 2, 3, 4 anos doente e morria. A hora que aquele tio tinha acabado de morrer, as tias estavam acabando de tirar o luto, alguém ficava doente de novo e começava tudo de novo. Então essa foi a minha infância, acho que até mais ou menos uns 17 anos que eu já não estava mais nem morando aqui em Avaré, já estava estudando fora, essa experiência ainda se repetia. Você precisa se planejar, então é muito comum nessa época do ano vir muita coisa dentro da gente, no emocional, sabe? E nesse final de ano, na hora que você está na ceia de Natal, hora que você está no dia de Natal, hora que você está na festa do amigo oculto, parará, não é hora de você elaborar esses sentimentos. Mas o que vai acontecer? Você sente aquilo. E aí eu vou pedir que você vá um minutinho ao banheiro e você respira de olho aberto, olhando num 45 graus, um ângulo de 45 graus com o chão, senta no vaso sanitário, abre o períneo como se você fosse fazer cocô, o chakra da raiz aberto, os pés bem plantados no chão. Se tiver de salto, tira o salto, põe o pé no chão, respira umas 5, 6 vezes, permitindo-se sentir, seja o que for, não precisa nem dar nome, você já sabe que aquilo
é negativo, vamos usar essa palavra, e aí você vai perguntar assim: para que eu estou nutrindo esse sentimento em mim agora? Você pergunta para sua mente. Para quê? Não pode perguntar por quê. Porque todas as vezes que você perguntar por quê, a mente vai arrumar uma desculpa, vai arrumar uma resposta qualquer para você e você vai continuar naquela espiral negativa, descendo, 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 descendo. Mas se você perguntar para quê? Eu estou abrindo brecha para minha mente ficar pensando isso agora, sendo que isso aqui que está na minha cabeça é de 1900 e bolinha, ou isso foi não sei quando lá para trás, para quê? Ah, para tirar a minha alegria, para tirar o meu aqui e agora. Para quê? E aí você respira, porque você vai perceber que é um sabotador que está querendo tirar de você aquele momento simples. E sabe por que isso acontece? Porque tem um aspecto nosso que acredita que o Natal de todo mundo, as festas de todo mundo são sensacionais, maravilhosas, que onde tem êxtases de alegria e de felicidade. E aí as nossas festas, os nossos amigos, os nossos familiares, as pessoas que estão no nosso entorno, são seres humanos, gente que nem a gente, não tem nada de glamuroso, não tem nada de sensacional, não tem nada, entendeu? E aí fica essa coisa dentro da gente, entende? Então, você vai, quando você perceber que vem aquele emocional, aquela melancolia, aquela coisa existencial, ou você vai se lembrar de que você foi abandonada, ou... Para que eu tô fazendo isso agora? Ai, só para estragar esse momento. Esse momento é simples, corriqueiro, eu tô aqui com essas pessoas, nada mais do que isso? Então eu vou poder aceitar que é isso e vou soltar. Não vou mais ficar alimentando isso na minha mente. Força e foco, meninas. Beijos, beijos, beijos. Tudo de bom. Tchau.